Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde eu queria, na verdade, conversar um pouquinho com você sobre essa questão das experiências acumuladas que nós temos, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre essa questão da iluminação, aí você pode estar se questionando, mas eu estou começando agora, eu não tenho experiência nenhuma, né? Não tenho experiência como esta, por exemplo, de projeto. Né, que possa, na verdade, já estar acumulando na sua trajetória profissional. Mas a questão não é essa experiência acumulada, né, de projetos, na verdade, ela vai existir, né, conforme o seu caminhar, conforme aí o tempo em que você for, né, trabalhando com projetos de iluminação e assim por diante. Mas se a gente parar para pensar, a gente traz experiências acumuladas, né, desde muito tempo. Às vezes nós não paramos para transformar essa experiência acumulada em sensações, do ponto de vista da iluminação. Mas eu tenho certeza que você já fez muitas viagens, que você já conheceu diversos ambientes, né? Inclusive, vamos por aí casa de família, a nossa própria casa, onde a gente começa como nossa referência, né, do ponto de vista da iluminação. Olhar para cada ambiente, ver o que que eu tenho que está iluminando. É o suficiente? Não é o suficiente? E se eu pudesse mudar, o que eu acrescentaria? Ou o que eu tiraria, né? Então, é agora começar, na verdade, a prestar atenção dentro, né, dos ambientes em que a gente frequenta, seja num barzinho, seja num restaurante, né, seja num museu, é começar a olhar para cima, olhar para a iluminação e começar a ver, né, qual é o efeito que você está vendo e qual é a sensação que você está tendo. Então, essa experiência que a gente vem acumulando, que a gente já traz um pouquinho na bagagem, né, e que daqui para frente a gente tem que começar a assimilar e criar o seu banco de dados daquilo que você gostou e tirar, né, excluir aquilo que você não gostou, que poderia mudar, que poderia ser diferente, né. Então essa experiência, na verdade, é que daqui para frente, né, você possa, na verdade, olhar ao seu redor de forma diferente, é sentir aquele espaço, né, seja no shopping, seja nas lojas, enfim. Então a diferença está em como você vê ao seu redor. E essa experiência ela é única, ela é sua, e que vai te ajudar muito para que a gente possa voltar lá naquela primeira experiência, vamos voltar aqui, nas experiências relacionadas a projeto, né? Que daí você vai poder, na verdade, ter aí as suas experiências profissionais acumuladas. Mas eu não descarto em hipótese alguma que essas experiências de forma informal, né, de forma pessoal, que você tem acumulado dentro de você. É só voltar agora, às vezes, a olhar algumas fotos, se você ainda tiver, né, daquele registro, se você fez naquele momento e começar a olhar. O que que você está olhando naquela foto? Mas olhar agora do ponto de vista para a iluminação. Se nessa foto você consegue identificar se tem um projetor, né, se tem uma luminária, aonde ela está localizada, tá? E começar agora a treinar o seu olhar, né? Isso é um processo muito gostoso, treinar o nosso olhar, tá joia? Bom, com relação a esse treinar o nosso olhar, né, a gente vem também acumulando esse repertório, essas experiências, criando os nossos, vamos dizer assim, bancos de dados, né? É interessante que a gente comece a assimilar o que é interessante do que não é, e até fazer aquela pastinha no computador, por exemplo, do que erros, né? Porque existem muitas imagens que a gente vê, às vezes, pelo Instagram, em qualquer rede social, que às vezes tem erros, sim, tá? Então, a gente tem que também treinar o nosso olhar para evitar esses tipos de erro, tá? E em mostras de design de interiores, de arquitetura de interiores, às vezes a gente enxerga
algum excesso na questão da iluminação ou propriamente erros, né, reflexos a mais que está tendo, enfim. Então agora é aquele olhar, treinar o seu olhar para que você possa ir também se especializando, né, apenas com a observação, tá? E do ponto de vista então do como está o seu repertório, né, a gente tem que levar em consideração que a iluminação daqui nesse primeiro momento que eu queria passar para vocês, né, ela pode ser em ambientes fechados, como pode ser em ambientes abertos, tá? Mas a gente precisa olhar também esses efeitos que a gente está enxergando, seja nos ambientes ou seja nas imagens, e ir registrando. Cada um projeta de uma forma, né? Quando eu analiso, vejo um projeto, né, eu sinto, por exemplo, um projeto residencial. Eu me deparo com essa planta baixa, onde eu vou começar a soltar os pontos de iluminação, onde eu quero que eles fiquem, né? Por conta do efeito que eu quero proporcionar, eu vejo aquele projeto no escuro. E a cada luminária que eu vou posicionando dentro desse projeto, é como se aquela luz fosse sendo acesa, né? Ligada, tá? Então aquele efeito eu vou vendo. Então, para mim, essa questão é muito interativa, né? Eu vejo, essa movimentação da luz, esse efeito que eu quero. E isso é muito importante para que você também possa, né, começar a olhar os seus projetos de forma diferente. Então, começar a guardar imagens, bancos de dados, referências, né? Criar o seu repertório dos efeitos e das técnicas que você está vendo, né? Dos ambientes internos e externos. Por quê? Porque aqui a gente analisa a questão de revestimentos, que é o que eu coloquei aqui na parte de baixo, né? Essa composição, né? Ambientes com revestimentos escuros, ambiente com revestimentos claros, e olhar então para o projeto de iluminação e ver qual é a diferença quando o ambiente tem revestimentos e materiais de tonalidades escuras e para ambientes que têm revestimentos e materiais com cores claras, né? Então, isso faz diferença no projeto de iluminação, nas escolhas das luminárias, nos posicionamentos e das fontes de luz, né? Tá? Como que está o seu repertório também do ponto de vista das luminárias, dos fornecedores? Você já parou para ir em alguma loja da sua cidade, né? É o primeiro contato que a gente tem muitas vezes com o produto, com ele aceso na maioria das vezes, tá? Onde a gente pode ver a qualidade desse material. Temos também a flexibilidade de conhecer por meio da internet, por meio dos sites, também é muito válido. Mas se a sua cidade tem loja de iluminação, dê um pulo lá. Conheça o que a sua loja tem a oferecer para você e para os seus projetos. Isso é muito importante, tá? Conhecimento de pesquisas, né? A iluminação, assim como outras áreas profissionais, exige com que a gente esteja constantemente pesquisando, tá? Para entender um pouquinho desse processo, principalmente dos benefícios que a iluminação proporciona para as pessoas, que é, né, o que a gente vem trabalhando com essa ideia da iluminação circadiana, né, de poder ter a luz, né, a intensidade de luz, a temperatura de cor ideal para cada momento, tá? Então isso é muito importante também. Então começa a ver, né, esses materiais em artigos, em revistas que falam sobre esses avanços da iluminação, para que você possa estar seguro na sua defesa de projeto, na sua argumentação, na sua explicação, tá? E aí também a questão, né, de começar a olhar para as normas técnicas e manuais, tá? Começar a ter eles ali arquivadinho com você, para que você possa ir lendo e interpretando, para que você saiba saber aonde tem a informação, que dependendo do projeto, você vai precisar buscar esta informação, que vai te dar subsídio, para fazer o seu projeto e defender a sua proposta, tá? Então, esses repertórios, esses bancos de dados são muito importantes. E cada um, na verdade, guarda ele de um jeito, né? Tem gente que gosta de utilizar a internet para ir registrando essas imagens, guardando, tá?
guardando no Drive, né, na nuvem, cada um encontra o seu jeito. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas o que eu sempre reforço é que seja organizado da sua forma, né, da sua organização. Não jogue dentro do computador, numa pasta onde está cheio de outras coisas, porque na hora que você precisar, você às vezes vai esquecer de onde está, né? Aonde está, e se sabe onde está, por exemplo, vai ter tantas outras informações que você vai perder tempo, tá? Então, seja organizado para que você possa ganhar esse tempo, porque hoje tempo é dinheiro, a gente sabe disso, né? Então, eu costumo ter assim de forma organizada, estou sempre revendo o meu material, tá? Mas enfim, cada um tem o seu jeito, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma pasta de material de iluminação, dentro da minha grande pasta de iluminação, né? Eu tenho uma pastinha material de iluminação. E dentro desta pasta eu vou ter as informações que eu quero de associações, sobre automação, sobre o sistema BIM, né? Sobre diversos outros assuntos que eu vou sempre colocando ali. Então, projetos, fotos de ambientes, então não é só fotos de ambientes de forma geral, ali eu tenho ambientes de banheiro, então só fotos de banheiro, só fotos de lavabo. Isso ajuda muito na hora em que a gente precisa, muitas vezes, rever para analisar a foto, muitas vezes para até mostrar como referência para o cliente, tá? Então, era essa a ideia que eu queria, né, trabalhar nesta aula. Espero que você tenha gostado, tá? Dessa reflexão sobre essa questão das experiências acumuladas, que a experiência projetual ela vai acontecer de forma natural na sua trajetória profissional, tá? Mas não descarte a sua experiência acumulada de forma pessoal. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter o olhar treinado, né? Para que você possa já ir analisando dos ambientes em que você frequenta, daquela sensação que você sente naquele espaço e o que é interessante guardar como pontos positivos e o que é interessante, às vezes, na verdade, trabalhar como oportunidades de melhoria, né? Para que você possa, e se eu mudasse isso? E se fizesse desta forma, né? Para que você também pudesse treinar essas alternativas nas suas escolhas de projeto. Tá joia? Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.